O Supremo Tribunal Federal é a mais alta instância do Poder Judiciário brasileiro e acumula tanto competências típicas de uma Suprema Corte, ou seja, um tribunal de última instância, como um Tribunal Constitucional, que é aquele que julga questões de constitucionalidade. Sua função institucional fundamental é de servir como guardião da Constituição Federal de 1988, apreciando casos que envolvam lesão ou ameaça à Constituição, e de suas decisões não cabe recurso a nenhum outro tribunal. Criado após a independência do Brasil como Supremo Tribunal de Justiça e renomeado como Supremo Tribunal Federal, após a proclamação da República, o STF tem várias competências. A mais conhecida e a mais relevante é o controle de constitucionalidade, através das ações diretas de inconstitucionalidade, famosas ADIs. Todas as reuniões administrativas e judiciais do STF são transmitidas ao vivo pela TV Justiça, desde 2002. Os 11 juízes do tribunal são chamados de ministros. Eles são nomeados pelo Presidente da República, devendo ser aprovados pelo Senado Federal, e a idade para aposentadoria compulsória é de 75 anos. O STF foi criado a partir da transferência da família real e da nobreza portuguesa para o Brasil, em 1808, por ocasião da invasão do Reino de Portugal pelas tropas francesas comandadas por Napoleão Bonaparte. O príncipe regente Dom João Maria de Bragança, futuro rei Dom João VI, transferiu a capital de Lisboa para o Rio de Janeiro, então capital do Estado do Brasil, até então uma colônia do Império Português. Como tal transferência, todos os órgãos do Estado português são transferidos para o Rio de Janeiro, inclusive a Casa da Suplicação, nome pelo qual era chamado Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. Em 1822, após a proclamação da independência do Brasil em relação a Portugal por Dom Pedro I, foi outorgada a primeira Constituição brasileira, em 1824, cujo artigo 163 dizia que na capital do Império seria criado um Supremo Tribunal de Justiça. A influência Supremo Tribunal de Justiça não era, no entanto, comparável à da Suprema Corte do Brasil Republicano, uma vez que as decisões finais nos processos judiciais seguiam cabendo aos tribunais do Império, instalados no Recife, no Rio de Janeiro, em Salvador e em São Luís. Com a proclamação da República do Brasil, a denominação Supremo Tribunal Federal foi adotada na Constituição Provisória que foi publicada com o Decreto 510, de 22 de junho de 1890. Com a mudança da capital federal para Brasília, o Supremo Tribunal Federal passou a ocupar o atual edifício sede, localizado na Praça dos Três Poderes, realizando sua primeira sessão em 21 de abril de 1960. Por ser um tribunal de jurisdição nacional e por ser composto por apenas 11 ministros, só devem ser apreciadas aquelas ações em que o interesse da nação estiver em jogo. As ações cabíveis de verificação de constitucionalidade das leis e normas em face da Constituição Federal são a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Compete ao STF processar e julgar, nas infrações penais comuns, seus próprios ministros, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional e o Procurador-Geral da República. E nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado, os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica, os membros dos Tribunais Superiores e os do Tribunal de Contas da União, e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. A essas garantias constitucionais, aos cargos citados, dá-se o nome de foro especial por prerrogativa de função, ou, popularmente, de foro privilegiado. Os membros da Corte, referidos como ministros do Supremo Tribunal Federal, são escolhidos pelo Presidente da República entre os cidadãos
com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, os indicados são nomeados ministros pelo Presidente da República. O cargo é privativo de brasileiros natos e não tem mandato fixo. O limite máximo é a aposentadoria compulsória quando o ministro atinge os 75 anos de idade. Em caso de crimes comuns, os ministros são julgados pelos próprios colegas do tribunal. Compete ao Senado Federal do Brasil processá-los e julgá-los em crimes de responsabilidade, quando o crime está relacionado ao exercício da função. Até hoje, não há, entretanto, casos em que o Senado brasileiro tenha processado o ministro do STF por crimes de responsabilidade. Dentre os 11 ministros, 3 são eleitos por seus pares para compor também o Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros do STF ainda indicam 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral para que o presidente da República nomeie 2 como ministros do TSE. O presidente e o vice-presidente do STF são eleitos por seus pares, em votação secreta, para um mandato de 2 anos. A reeleição para um mandato consecutivo não é permitida. O presidente do Supremo Tribunal Federal ocupa também o cargo de presidente do Conselho Nacional de Justiça. Por tradição, os membros do tribunal sempre elegem como presidente o ministro mais antigo que ainda não tem exercido a presidência, e como vice-presidente, o ministro que deverá ser o presidente do mandato seguinte. O presidente do STF é o quarto na linha de sucessão da presidência da República, sendo precedido pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara dos Deputados e pelo presidente do Senado Federal. Na composição atual do STF, de José Sarney a Michel Temer, todos os ministros do STF foram indicados pelos presidentes da República eleitos desde a redemocratização do país, com exceção de Itamar Franco. Tal como acontece com a presidência do STF, cada turma é presidida pelo ministro mais antigo dentre seus membros, por um período de 1 ano. A recondução é vedada até que todos os seus integrantes tenham exercido a presidência. O ministro mais antigo pode recusar a indicação à presidência, desde que antes de sua proclamação. A primeira turma é composta pelos ministros Rosa Weber, Marco Aurélio, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A segunda turma é composta pelos ministros Gilmar Mendes, presidente, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Edson Fachin. Ao momento, a instituição já teve 167 ministros. Os presidentes que mais indicaram ministros para o STF foram Getúlio Vargas, com 21 nomeações, seguido por Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, ambos com 15 nomeações cada. Os presidentes mais novos que menos indicaram ministros foram Itamar Franco e Michel Temer, com 1 nomeação cada, e atualmente Jair Bolsonaro, que até a disponibilização deste vídeo não indicou nenhum ministro.